Todo profissional tem sonhos e alguns têm até um plano de carreira. Agora, você sabe o que difere um profissional bem-sucedido de um profissional que só coleciona sonhos? A ação. Palavra que está dentro de outra palavra, que é a palavra comunicação. O poder de saber comunicar, de saber informar o que é importante, de saber solicitar o que deseja, de provocar transformação. Se você se interessou por esse assunto, você já é um profissional comprometido e merece o melhor. É um profissional comprometido com a sua imagem, com a sua carreira, com seus resultados e com o sucesso. Mais do que isso, está disposto a agir, a buscar, a conquistar seus objetivos. E por isso eu preparei o melhor material sobre redação empresarial neste vídeo prático. Eu acredito de verdade que comunicação é algo que já está em você, é como o sangue que corre pelas suas veias. Comunicação é mais do que sobrevivência, é vida. Tudo aquilo que você precisa para se comunicar bem e exercer a influência positiva que você precisa na sua carreira já está pronto dentro de você. É importante, na comunicação bem feita, saber pensar, organizar as ideias, articular os argumentos e tudo isso, lógico, sem errinhos que estragariam a nossa imagem, certo? Fica aqui, aceita o meu convite, fica comigo porque esse material está interessantíssimo sobre redação empresarial e vamos junto. Vamos? Neste material vou ser direta. Quero falar exatamente tudo o que você precisa saber sobre redação empresarial e o seu uso diário nas empresas. Eu quero falar o que você precisa saber para alavancar a sua carreira, para se surpreender com os seus próprios resultados e para que você alcance os seus objetivos de maneira um pouco mais rápida, eficaz, persuasiva e, no final, bem-sucedida. E você pode conquistar isso mudando a sua comunicação, acredito mesmo nisso. Ou melhor, o seu jeito de comunicar. O que eu quero dizer com isso? Que podemos vamos pular todo aquele papo inicial sobre como a comunicação é importante, sobre a história da comunicação, dos processos que iniciam a comunicação, sobre os players da comunicação. Vamos pular. Meu objetivo é dar para você algo rápido, direto, prático e que você já vai poder começar a usar assim que fechar este vídeo. Você já está inserido no mundo empresarial, certo? Você já conhece os textos que envolvem o seu dia a dia profissional, certo? Mas vamos colocar ordem em algo que você já conhece. Existem 3 tipos de texto: e-mail, relatório e carta de vendas. Quero falar sobre eles. Parecem familiar para você? Você já parou e pensou, não é que eu já enviei um e-mail hoje agendando uma reunião? Sim, eu tenho certeza absoluta de que você hoje mesmo já escreveu pelo menos um desses 3 tipos de texto que eu acabei de mencionar. Então, já que estamos falando em e-mail, vamos começar por ele? Vamos falar de e-mail. Primeiro, é possível hoje em dia negar o lugar de prestígio que o e-mail ocupa em nossas vidas? Pense na sua rotina, qual é a primeira coisa que você faz ao chegar na empresa? É abrir sua caixa de e-mail, deletar os spams, talvez ver 1 ou 2 promoções, né? Mas depois de ver tudo isso e de apagar todos os outros, você vai olhar os clientes internos, os e-mails dos clientes externos, dos fornecedores, dos parceiros, dos prospects, porque enquanto você estava lá no aconchego do seu lar, sua caixa de entrada ficou cheia. E isso você pode ler também do seu celular, do seu tablet, não é? Você sabe quantos e-mails um administrador recebe por dia? Mais ou menos 200. Tem aí as estatísticas. E veja só, 36 são spams, 144 são totalmente irrelevantes e 20 são os que interessam. E agora é hora de mudar de posição, né? Você é leitor, mas você também quer ser lido, né? Na sua caixa de entrada tem só 20 que são interessantes, mas e os que você envia? E na caixa de entrada do outro, lá do seu cliente?
seu e-mail precisa ter relevância e o seu e-mail precisa ser lido. O seu e-mail precisa estar entre os 20 realmente interessantes. Quer saber como fazer para o seu e-mail ser lido? Para que você seja ouvido? É isso que eu quero revelar para você aqui agora quando falamos de e-mail. E-mail seria o caminho mais fácil de registrar, de deixar marcado em algum lugar a nossa solicitação, nosso pedido, né? Ou a nossa informação. Sim, nós usamos o e-mail para informar alguma coisa ou então para solicitar. Se precisamos informar, acredite, nada mais chato do que você ler um e-mail em que a informação mais importante está lá no fim do e-mail. Ou pior ainda, né? Misturada no meio de um monte de informações. Perdida? Dica, comece pelo que é importante. Já informe o que você quer informar no primeiro parágrafo. Posso radicalizar? Na primeira linha. Se você precisa solicitar algo, faça da mesma forma. Ó, a mãozinha, informar é para lá, solicitar a mãozinha é para cá. Mas faça da mesma forma. Já solicite no início. Não deixe para colocar o seu pedido, aquilo que você está solicitando, escondido lá no meio do texto, porque não vai render resultados, você não vai receber o que você solicitou, o que você pediu. Olha só, como você pode ver, mesmo em um veículo tão informal quanto o e-mail, existem algumas regras, alguns protocolos, né, que devem ser seguidos. A linguagem a ser utilizada é essencial. Você precisa observar o quão formal o e-mail deve ser de acordo com o quê? Com a empresa, com a hierarquia da empresa e com a hierarquia de quem vai ler o seu e-mail, de quem vai receber o seu e-mail. Aliás, até mesmo o layout, a apresentação desse e-mail é importante, né? Por isso, você precisa saber agora os 4 principais mitos que cercam os e-mails. Eu vou falar um pouco sobre esses mitos com você, mas você também vai compartilhar este vídeo com seus colegas, com seus amigos e em seguida, por ter compartilhado, vai receber um PDF completíssimo com os 3 tipos de textos empresariais e os mitos do e-mail empresarial, de negócios. Combinado? Vamos lá. Primeiro mito, o e-mail tem estrutura? Eu tenho que aprender qual é a estrutura do e-mail? Eu respondo, não. Apesar do formato permitir diversos tipos de texto, ele não tem uma estrutura fixa, justamente por sua variedade. Segundo, o e-mail substitui um telefonema? E eu respondo, não. Pelo simples fato de um telefonema ser oral e o e-mail ser escrito, um já não poderá substituir igualzinho um ao outro, né? Há que se respeitar os canais utilizados. Próximo mito. O e-mail empresarial deve ser formal? Bom, primeiro precisamos discutir o que é formal. O que você chama de formal? Smoking, um terno com gravata, o quê? Formalidade no e-mail significa, na verdade, boas maneiras, né? O básico. O que entendemos como formalidade, que são os protocolos sociais de comunicação, como o uso de bordões assim, ó, venho por meio deste, ou o presente tem a finalidade de, ou mesmo algumas coisas como temos a honra de, ou com enorme estima e consideração. Isso não cai bem no e-mail, não cai bem, né? A chave para a comunicação por e-mail é ser sucinto, cortês, né, polido, criativo e não usar gírias e nem cometer erros de português. O e-mail é instantâneo? Olha, ele até é enviado e recebido instantaneamente, mas será lido, né? Isso tem um termo para isso, um termo técnico, um conceito mais técnico, que é a questão da sincronicidade, né? No telefone, é uma mídia síncrona. A pessoa disca e o outro fala alô, você fala alô, 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 é síncrono ao mesmo tempo. Agora, o e-mail não, é assíncrono, né? Ele chega automaticamente, portanto, na caixa do seu receptor, mas ele pode ficar esquecido lá por vários dias, pelo menos horas, então não é síncrono.
E, aliás, para evitar que ele fique parado na caixa de entrada lá, esquecido, quer uma dica extra que eu queria falar agora? Capriche no título. O campo assunto ajuda acelera, né, a leitura, a abertura do seu e-mail. Olha só, o e-mail é uma ferramenta prática e rápida, de fato, mas ele tem suas funções bem delimitadas dentro de uma empresa, né, para manter a comunicação ágil, apropriada, e precisa, então, seguir alguns princípios. Nós temos alguns princípios do e-mail para seguir. Diferentemente disso, a gente poderia falar de um outro tipo de texto, que é o relatório, né? O relatório no ambiente corporativo é completamente diferente do e-mail, mas eu queria falar um pouquinho do relatório. Podemos? Vamos lá? Vamos falar então de relatório. Você, com certeza, já escreveu um ou vai escrever um em algum momento da sua carreira. Mas você já pensou bem no que é um relatório? Relatório vem de relato, relato vem de narrativa, é tudo primo, tudo parente. E narrativa, o que é uma narrativa? É contar uma história. O que isso quer dizer? Que o relatório é um texto longo, fictício, que é um livro, que você vai contar uma história para os seus superiores e tal. Bem, não, né? Não é bem isso. É uma história, mas não esse tipo de história. Uma história é uma estrutura que relata, relatório, um acontecimento de forma detalhada. E eu queria que você não se esquecesse disso quando fosse fazer o seu relatório, né? Mas que esse relatório e esse relato tem começo, tem meio e tem fim. Tudo isso tem que estar ali dentro. Toda história tem também um objetivo e mostra uma transformação. Relatório também. Apesar de você estar mais acostumado com história e com filme, né, no sentido de ficção, lembra que relatório é primo da narrativa. Você pode pensar no relatório como um documento que fala do passado. Ele marca um lugar no presente, resolve as dúvidas do presente, mas ele fala do passado. E cria uma história, então, uma novela quase, né? Que muitas vezes se relaciona a outros relatórios que você escreveu anteriormente, e vai se relacionar também como uma novela com os relatórios que você vai escrever no mês seguinte, ali no futuro. É bom lembrar disso, né? Parece confuso? Então deixa eu explicar melhor. Não quero que fique confuso, não. Olha só. Para começar, existem o que eu chamo de 3 tipos de relatórios. O relatório que narra a sua performance, esse é o primeiro. O relatório que narra a performance de alguém, do que eu vou chamar de a performance do outro. E o terceiro tipo, que é o relatório que narra, que descreve, né, a performance de um produto. Esses são os principais tipos de relatórios mais relevantes no meio corporativo. O relatório que narra a sua performance espera que você escreva, né, uma história em que você está envolvido, uma sequência de fatos, ou ainda, ou também, a sua visão, a sua avaliação de um certo período. Resumindo, você escreve um texto com início, meio e fim, que fala do que você fez, dos resultados que você obteve ali num certo período de tempo específico. Esse seu relatório é somado a outros relatórios, cria uma gaveta que literalmente vai conter a sua história ali na companhia. Mas temos outro tipo também, que é o relatório da performance do outro, né? Que é uma história que você conta sobre alguém, né? Esse é um privilégio geralmente reservado ao RH e aos líderes e coordenadores, que vão fazer um relatório sobre alguém, sobre o outro. Esse outro, muitas vezes, é seu subordinado, né? Mas é importante que todo empresário ou funcionário saiba como ele funciona, né? Porque é assim, ou você escreve relatório dos outros, ou você lê o relatório que outra pessoa escreveu sobre você. Então, é importante você saber como tudo isso funciona. Faz sentido? E tem ainda aquele terceiro tipo de relatório que eu estava dizendo e que eu acho que é o mais até comum, que é o relatório do produto. Você, como técnico, administrador, auditor, né, ou o que quer que seja, precisa muitas vezes saber contar a história do seu produto,
de um produto analisado e principalmente como ele impactou a empresa e impactou os clientes. Criar o histórico de relatórios de performance do produto não é exatamente um feedback para você nem para o seu chefe, mas para toda a empresa, para toda a estratégia da empresa. É importantíssimo. Então pense bem no relatório que você quer ou precisa escrever, afinal é a sua história empresarial, é a sua também imagem que você está construindo ali por meio dos relatórios, certo? Agora vamos ver o seguinte, aquele terceiro tipo que eu prometi, que eu falei que eu queria conversar um pouco com você aqui, que é o que eu chamo de carta de vendas. Cuidado com esse nome, carta de vendas pode parecer que é um pedaço de papel que você escreve à mão e manda pelo correio. Não, carta de vendas é um modelo, é um tipo de texto extremamente persuasivo, né? Carta de venda pode ser apresentada, por exemplo, em uma reunião. Numa reunião, você vai lá na frente, oralmente apresenta que tipo de texto? Muitas vezes é o texto que a gente chama de carta de vendas, né? Pode até ir para o papel, para você ler lá, mas não é esse o caso. Ele precisa ser estruturado de maneira a convencer alguém. Quando você planeja, projeta, redige o que a gente está aqui chamando de carta de vendas, texto persuasivo, você precisa o quê? Persuadir alguém, convencer alguém, seja um superior, um parceiro, profissional ou alguém de outro departamento. Por exemplo, você precisa fazer um curso ou você precisa que seja contratado um outro profissional ou dispensar um profissional, né? Um produto que precisa ser comprado para melhorar o dia a dia empresarial. É para isso que serve a tal da carta de vendas. Ela é uma proposta, ela é uma solicitação, ela é uma venda. É quase isso. E existe uma estrutura para escrever essa carta, para ela ficar sagaz, persuasiva, rápida, forte, né? E no mundo corporativo, o tempo é preciosíssimo. Então, tanto o seu tempo quanto o tempo de quem vai ler. A estrutura é simples. Você apresenta um problema, apresenta também a possível solução, justifica a sua escolha. É isso. Você se coloca no lugar do outro, compreende a dor dele, apresenta uma solução para essa dor. Existe modelo para isso, modelos persuasivos, convincentes. E faço questão de te apresentar uma sugestão. No PDF que acompanha essa aula, você vai ter acesso a alguns desses modelos. Baixe o PDF. Analise bem esses modelos. Você vai ter acesso a essa estrutura de carta de vendas e mais do que isso, você vai ter alguns exemplos de call to action do chamado para ação, né? O que é call to action? CTA, chamado para ação, é uma sigla em inglês. O CTA é a maneira correta de se terminar um processo de comunicação. Pode ser e-mail, pode ser carta de vendas, mas é quando você chama o outro, o seu interlocutor, para conversa, para ação. Quando você diz para o outro que está esperando a resposta dele, né? Aguardo sua aprovação. O que é isso? Isso é um CTA. Agora, e para você ter esses modelos e ter todas essas explicações? Repito, é só compartilhar esse vídeo para receber o PDF, combinado? Antes de encerrarmos essa nossa conversa, vamos retomar quais são os 3 tipos de texto mais comuns no ambiente corporativo e sobre os quais falamos agora nessa nossa aula. E-mail, relatório e carta de vendas. Se você começar a pensar em sua redação empresarial de outra forma, de um jeito bem consciente, sem estar ligado no automático lá, pensando, sabendo o que você deseja do outro, do seu interlocutor, se é que ele entenda a sua informação ou que ele te envie algo que você solicitou, com certeza você vai se revelar outro profissional para a empresa e para você mesmo. E vai colher os méritos disso, o reconhecimento. As pessoas elogiam quando você muda a sua comunicação. Você vai estar no controle das suas decisões, no controle, na verdade, da sua carreira. Você alcançará os seus resultados de forma muito mais fácil. Serão resultados de sucesso.
A mudança aqui está muito mais na maneira como você encara a sua comunicação, como eu disse no início, do que com a comunicação em si. Tem muito de atitude nisso. Quer ter uma visão estratégica? Né? Então você precisa saber por que você está enviando determinado e-mail e o que você deseja com aquele e-mail. E deixando isso muito claro para quem vai receber. Sempre se perguntando, por que estou escrevendo, por que eu vou escrever esse relatório, o que eu quero com ele, ou por que estou escrevendo essa carta de vendas, o que eu quero conseguir com ela. A grande verdade é saber quem é você e aonde você quer chegar. E saber também que há cursos muito bons para te mostrar como fazer tudo isso que conversamos aqui. Acho que abrir portas, abrir ideias, dê ideias para você seguir. Agora continue nesse caminho, certo? Eu desejo desde já um grande sucesso a você. E tenho certeza de que a partir de agora, seus resultados virão de forma muito mais rápida e concreta. E quero acompanhar esse sucesso com você. Um grande abraço.